Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Sandra Bittencourt, Arte, Cultura e Mente Zen. Por aqui irão rolar conversas e mais conversas. Pedagogo, artógrafo e ativista negro, Guto Oca expõe pela primeira vez no Recife mostra da Rua Correntezas, na Arte Plural Galeria, curadoria de Joana Dark Lima. São mais de 40 obras, entre pinturas, esculturas, desenhos, sob a visão de um daltônico. Ancestralidade e afro-brasilidade dão um tom na obra singular de Guto Oca. Não é isso, Guto? Prazer ter você aqui. Exatamente, é um prazer estar falando contigo. Esse trabalho, né, da Rua Correntezas é um desdobramento de outros trabalhos que eu venho fazendo aqui em João Pessoa, que eu já expus em outros lugares também, né, em Alagoas e no Rio Grande do Norte também, né, e é um trabalho onde eu busco o material da rua, né, por isso que tem até esse título. A ideia desse título também vem disso, né, de buscar o material da rua e transformar em outra coisa, né, trazer a temática da rua, falando de ancestralidade, né, trazendo a ideia do daltonismo, né, eu sou um artista daltônico. Então vamos começar, já te cortando, para a gente poder decupar esse papo, porque é muita história que você tem para contar, já estou sabendo aqui. Exatamente, é muita história. É muita história. Da Rua Correntezas, é uma obra de fortes conexões, né, Guto? Existe aqui uma forte conexão com as ruas, como você acabou de falar, tanto como inspiração, como de onde você garimpa suportes para o seu trabalho, né, pedaços de madeira, fragmentos de móveis, artefatos diversos, tudo isso para a construção da poesia visual. E eu gostaria que, agora sim, você falasse mais detalhadamente sobre esse espetáculo da rua, que me parece que para você tem um sentido até meio sagrado, não é isso? Conta pra gente essa ligação da rua com você. Isso, vamos lá. Essa ligação com a rua, né, ela surge ainda em São Paulo, né, eu sou artista, eu sou natural de São Paulo e tem uma influência muito grande da arte urbana, né, do grafite, do grafismo urbano. E chegando em João Pessoa em 2011, surgia essa necessidade de voltar para alguns desenhos meus de adolescência, de infância, que tem essa ligação com o grafite. E a partir disso surgiu outra necessidade de material para compor minhas obras, né? E daí que surgiu a ideia de pegar a materialidade da rua, os objetos, pedaços de móveis que surgem da rua e tudo mais. Então essa ideia desse material não surge por acaso, mas surge através da necessidade e também a partir do momento que eu já tenho uma conexão com a rua, né? Eu já fui muito de rua, de ficar na rua, de fazer as coisas na rua, nos anos 90, e nesse sentido eu agreguei essa materialidade e a temática também, né? A rua como um lugar de encontros, né? A rua como um lugar sagrado, né? A rua como um lugar onde eu busco também essa ideia de ancestralidade, de cruzamentos e tudo mais. Então, é como se fosse uma ideia de buscar o sagrado também da rua, né? Sim, através dessas relações. Além da estética, né, que a rua traz, né? Das estéticas e das pessoas que estão nela. Então, são personagens que eu crio, máscaras de personagens que estão na rua. Alguns eu crio, lógico, mas alguns são personagens mesmo das ruas de João Pessoa e de outros lugares por onde eu transito. E eu acho muito bacana quando você diz que a garimpagem é mais uma entrega que as ruas fazem a você do que efetivamente uma busca, né? Para mim, soa muito afro-brasileiro. Não sei se é essa vibe para você. Com certeza, é a vibe. Eu acho que existe essa ligação muito forte, né? E ao mesmo tempo, quando eu coloco isso, eu quero dizer que quando eu saio para procurar material, eu não sei o que vou encontrar. Não tem como eu adivinhar, não tem como eu saber. Então as coisas vão surgindo, né? O material vai surgindo, uma cabeceira de cama, uma cadeira, um fundo de guarda-roupa. Isso deve ser um prazer à parte, né? Não, é maravilhoso. Exatamente, é um prazer, né? Existe essa busca por algo que eu não sei o que vai ser, né? E assim, eu vejo a rua dessa forma também, né? Eu tento fazer esse paralelo com a rua. A gente não sabe como vai ser, a gente sabe que existe o trânsito, a gente sabe que as pessoas passam pelas calçadas, atravessam as avenidas, mas a gente não sabe ao certo o que vai acontecer ali, né? Não tem como a gente ter um controle disso. Então eu tento agregar isso nesse processo criativo, de não ter um controle do que vai surgir,
mesmo quando eu encontro material, não tenho um certo controle quando eu for pintar, né? Eu não tenho uma ideia fixa do que eu já vou fazer, né? Surge uma ideia e depois de um mês de trabalho, essa ideia modifica para outra coisa, assim como a rua também modifica. Teve algum objeto assim mais especial que você tenha encontrado? Tem os objetos mais antigos, né? Os móveis mais antigos, que tem uma ideia assim de um pouco de barroco também, né, na estrutura, né, no entalhamento dessas madeiras, como algumas cabeceiras de cama, um pé de uma mesa antiga, uma porta de um armário, guarda-roupa antigo. Então, esses objetos eu acho que eles são um pouco mais raros de se encontrar, e ao mesmo tempo são objetos que eu já cheguei a disputar com outras pessoas na calçada ali na rua, né, de chegar ali para pegar um material e encostar um massaveiro e a gente tem que negociar, leva isso aqui que eu levo isso. Olha que incrível. Porque exatamente, que é um material que as pessoas garimpam, né, que as pessoas, alguns pegam para fazer gaiolas, outros pegam para reformar. Então eu percebi que dentro desse campo assim da rua, essa garimpagem também existe uma ideia de disputa sobre esses objetos, né? Não fazia ideia disso, é incrível. Exatamente, é uma coisa absurda, assim, incrível também, né? E isso eu acho que traz um elemento a mais para essa produção, né? Esse material que está aí na galeria, na Arte Plural Galeria, é um material que surgiu de uma certa disputa, não foi um material de escolha, né? Foi um material que eu tive que encontrar ali e levar direto para o ateliê. Não tem, depois eu volto. Se eu voltar depois não vai estar lá. Como já aconteceu muitas vezes, né? Então eu já fui aprendendo essa dinâmica de encontrar um material ali, uma cabeceira dessa, se eu não pegar agora, não pego mais. Então eu dou o meu jeito, arrasto uma janela para casa e trago aqui para o meu ateliê residência e vejo como eu vou trabalhar em cima disso. A figura da madrinha, como foi feita? Sim, a ideia dessa pintura é uma pintura que já surgiu em 2014, né? Eu fiz uma primeira madrinha nesse período e é uma figura quase que materna, de proteção, né? E eu tenho uma ligação de ancestralidade muito forte com ela, né? Em São Paulo, no bairro onde eu morava, eu tinha essa segurança voltada para a identidade mesmo, né? Negra. E essas pinturas que eu faço da madrinha, e essa é uma outra, acho que essa já é a terceira que eu faço de madrinha. Tem uma tonalidade diferente, né? Porque ela tem o rosto breu, assim como a figura feminina que abre o catálogo. Exatamente. Quem é a figura feminina que abre o catálogo, que é linda? Quem é? Essa figura, ela é inspirada nas crioulas de Conceição das Crioulas em Salgueiro, né? Eu tive uma imersão em 2019, junto com a universidade, com a UFPB, né? Uma residência ali, eu passei uma semana em atividades, foi um evento ali, né? Um congresso. Foi uma vivência que mudou a minha vida praticamente, assim, mudou a minha vida, a forma de eu criar, né? De eu me comportar em sala de aula. Então foi uma experiência muito válida, uma semana ali, e eu absorvi muito as imagens, né? Eu observei demais o cotidiano. Inclusive, isso já é um desdobramento para uma outra exposição, outro projeto, né? Vamos dizer assim, que está meio que engavetado e eu estou retirando aos poucos, né? De alguns lugares que eu tive imersões e trabalhar em cima da atmosfera desses lugares. A capa, né, da exposição, vamos dizer assim, o convite, que já é a primeira pintura, assim, de quando a gente já entra. O título é Crioula, né? Que tem uma relação, um direcionamento para essa minha vivência em Salgueiro, em Conceição das Crioulas. Foi maravilhoso, foi uma coisa incrível. São trabalhos fortes, né, que carregam fortes referências simbólicas e religiosas de matriz africana, tela lugares, espaços das cidades, armazéns, bares, praias, né, como a Praia da Penha, feiras, quilombos como Conceição das Crioulas, que você acabou de citar. Então, é um trabalho muito rico nessa relação com a referência afro-brasileira, é muito bonito isso. Então, eu acho que nesse quesito entra aí uma série intitulada O que Sustenta o Precioso. Eu posso começar falando sobre uma ideia. Em 2016, 2017, eu dei aula no município aqui de João Pessoa, da Paraíba,
chamado, que é da região metropolitana aqui, né? Chamado Baie. E os alunos, eles desenhavam nos muros, na parede, nos cadernos, nas carteiras, diamantes, né? Aqueles diamantes. Eu achava lindo, do jeito que eles faziam, eu achava maravilhoso. Eu falei, gente, por que vocês fazem isso, né? Uma certa curiosidade, assim. E era um símbolo de ostentação para eles, né? De ostentação. Tem as tatuagens, o pessoal faz, não sei o quê. Poxa, que interessante, eu fiquei com isso na minha mente. Depois de um tempo, eu fiz uma série sobre isso e circulei um pouquinho. Depois, agora eu volto com essa ideia dessa série, justamente sobre a cabeça de pessoas, de figuras de máscaras, é sobre a ideia do precioso, né? Da nossa cabeça, de cuidar do nosso pensamento, o quanto as nossas ideias são preciosas, e a gente manter a nossa cabeça erguida também é uma ideia de preciosidade. Então eu tento trazer esse símbolo desses diamantes para cima da cabeça ali, né, do Ori, e falar sobre essa ideia da preciosidade, que é a gente se manter, né, que é a gente conseguir refletir, conseguir pensar, conseguir dialogar de cabeça erguida. É mais ou menos nesse sentido, né? Tem outros sentidos também possíveis, mas essa ideia surgiu dessa imagem do diamante que me chamou a atenção, e eu coloco nas pinturas sobre as cabeças, né? A cabeça que sustenta essa preciosidade, que a gente se manter ativo, né? Que a gente se manter atento também. E você trabalha também com pigmentos feitos à base de terra, né? Mascola e cachaça? Isso. Essas obras não vão estar na exposição, né? Vamos dizer assim, que é um outro segmento, mas que é um complemento desse trabalho, um desdobramento desse trabalho. Eu tenho uma série de trabalhos onde eu utilizo a terra, né, de um local aqui da Paraíba, do litoral sul, que é considerado um território sagrado pela Jurema, e eu não retiro das falésias, né? Eu recolho a terra que cai através da erosão, ou então a argila que solta, né, da falésia e vai para a areia ali da praia. Eu trabalho 4 cores, geralmente, e dessas cores eu retiro o pigmento mineral através do processo da cachaça, a fermentação da cachaça e a decantação que a cachaça favorece nesse pigmento. Que foi isso que surgiu através de experimentos, né? De experimentos que eu obtive aqui na Paraíba. E a cachaça entra também como um elemento sagrado, né? Como um elemento de oferenda, né? E eu tento trazer uns paralelos também relacionados a presença da cachaça relacionada à negritude, né? A relação de exploração da cana-de-açúcar, dos engenhos, das usinas. Então, tento trazer esses paralelos relacionados à ideia da cachaça. E trabalho com cabelo também, né? Que pois tem uma ideia de eu achei incrível. Isso. Como é que essa história de você trabalhar com o cabelo e depois com dreadlocks, né? Começou com a tua mãe? Conta essa história, com o cabelo da tua mãe. Isso, minha mãe doou cabelo pra mim, né? Para eu fazer os trabalhos, inclusive alguns trabalhos meus tem a presença do cabelo dela. Essa ideia de trabalhar com cabelo surgiu em 2019, mais ou menos, 2018, 2019, onde eu estava buscando um signo, né, ou algo relacionado à identidade, e trabalhar essa resistência relacionada à identidade. E surgiu a ideia de trabalhar com cabelo e transformar cabelo em dreadlocks. Eu tenho algumas instalações, pinturas objetos com terra, cachaça e cabelo. E a ideia do cabelo é falar sobre identidade, sobre a resistência que é a gente manter os dreadlocks, né? É sobre a ideia de decolonizar também os padrões de belezas estéticos no Brasil. E daí que eu transformo cabelos diversos que eu consigo de salões e doações na materialidade do dreadlock, cabelos lisos, cacheados, tingidos, crespos, todo tipo de cabelo eu transformo numa materialidade, que é a materialidade que eu me identifico, e repadronizo algumas questões voltadas para a identidade. Eu aprendi a fazer dreadlock para o trabalho, e consequentemente eu faço em mim mesmo. Eu aproveito para fazer em mim mesmo, né? Lógico, enfim. Inclusive tem uma performance que eu faço, né, onde eu misturo esses elementos, o cabelo, a cachaça e a terra. Ah, que legal. Então a ideia é fazer um link dessa exposição para outras exposições possíveis que vão acontecer relacionadas a essas temáticas, né? Um trabalho complementando o outro, não uma ruptura em si, né? Um trabalho que se desdobra em outro trabalho. Então eu começo essa primeira exposição agora em Recife, em Pernambuco, com esses trabalhos da rua, né? O material da rua, a pintura, a cor, para depois desdobrar na terra, né? Na terra que acolhe, né? Na terra que sustenta, né? Na terra que fertiliza. E a gente também pode
apreciar na exposição da Rua Correntezas, em cartaz na Arte Plural Galeria, no Recife, 2 objetos escultóricos elaborados por meio da bricolagem de móveis, né, de restos de madeira. Conta pra gente, Guto. Bom, eu conto, esses 2 trabalhos, né, essas 2 esculturas, elas surgiram no decorrer da produção, né, da criação do processo criativo para a exposição. Eu estou pensando nessa exposição desde setembro, mais ou menos, né, eu já estou recolhendo material desde setembro, outubro ali, já comecei a recolher material nas ruas e juntando aqui no ateliê. Imagina como ficou, né, ficou bem legal. E, ficou bem bacana. Eu estou pensando aqui, aonde você guarda todo esse material da rua? O espaço é um espaço respeitável? Como é que é? É um espaço considerável, vamos dizer assim, então simples, mas eu tento organizar o máximo para senão você enlouquece, tem que estar muito organizado. Exatamente. E assim, e esses trabalhos, tanto que eu tenho bastante aqui ainda que não foi para exposição, viu? Muita coisa ainda. Acho que talvez um terço, um pouquinho mais do material que está na exposição eu tenho aqui ainda para criar coisas que já foram criadas. Sei. Então, essa ideia, né, de pensar, né, esse material em si. Por exemplo, eu passava na rua e já ia recolhendo material, né? Então eu fui buscando esse material, fui juntando esse material, e as esculturas elas surgem também como uma junção dessa materialidade, né? São 2 esculturas que foram criadas durante esse processo, mas sem um desenho. Não existia um projeto para elas foram surgindo a partir do tempo, né? Eu não programei como elas ficariam, com a estrutura delas, então eu fui pegando objetos, fui separando e juntando. Chegou um momento que eu juntei esses objetos não de forma aleatória, mas desse formato, como eu falei anteriormente, como uma rua, né? Foi algo que eu não esperava como ia surgir e acabou surgindo, né? Como gaveta, um pé de uma mesa, banquinho de madeira, caixote, pés de mesa, então pés de guarda-roupa. Então tudo isso eu fui juntando de madeira. Uma escultura que é um guardião, que eu não vou recordar agora o nome, que eu sou péssimo para guardar nome de obra. Holodé de rua. Holodé de rua. Exatamente, eu sou péssimo para guardar nome, viu? E nesse sentido, essa obra toda vermelha, né, surge como uma espécie de um guardião ali da rua, né? Aquele ser ali que muitas vezes a gente não reconhece, que a gente não enxerga, mas que a gente sente. Aquele ser que dá colher de chá para você, né, Guto? O ser que dá colher de chá, lá vem ele. Vamos ver as coisinhas para ele levar. Exatamente, né? É bom, tem uma proteçãozinha também, né? Ninguém é de ferro. Isso, exatamente. E a escultura 4 cabeças é como se fosse um elemento, né, de junção de pessoas ali. E em cima, né, tem um objeto, uma tigela ali de cerâmica, onde sobre esse objeto eu vou realizar a performance, né, um ato performático, vamos dizer assim. Que seria uma ideia de transição de um trabalho para desdobrar em outro, onde eu vou usar terra, vou usar cachaça, cabelo e um elemento a mais que eu não vou falar agora, assim, que vai estar em imagens e fotos e que não vou entregar tudo, não. E essas esculturas surgiram assim, né? Não diria que o acaso. Talvez possa ser o acaso, né? Como diz um amigo nosso aqui, Luiz Barroso, o artista aqui de Campina Grande, aqui da Paraíba, que seria a poética do acaso, muitas vezes, né? Algo que a gente não espera e acontece, ali, poxa, o trabalho surgiu. Essas esculturas surgiram assim, né? Dessas travessias da rua, né? Dessas correntezas da rua. Esse desafio de ser daltônico acabou te fazendo desenvolver uma percepção própria das cores, né? Não Exatamente. É isso? E aí você associou um conceito, né, do daltonismo fisiológico com o daltonismo racial, muito oportuno. Então gostaria que você desenvolvesse um pouco pra gente esse teu pensamento. Joia, perfeito. Ser daltônico e trabalhar com cores é uma coisa maravilhosa, assim, ter que lidar com isso foi um processo bastante interessante de aceitar essa condição, né? Eu não chamo de deficiência, eu chamo de uma condição, uma percepção diferenciada. E isso é um elemento mais, porque às vezes eu escolho uma cor ali para uma pintura e parece ser aleatório, mas não, talvez a forma como eu enxergue, né? Por exemplo, eu troco muito o verde por tom terroso, às vezes laranja por verde, cinza por rosa, enfim, eu tenho umas trocas de cores bem interessantes e assumo isso no trabalho muitas vezes. Às vezes não, às vezes eu vou fazendo de outra forma. E a ideia do daltonismo fisiológico por racial surgiu durante o meu mestrado, né, aqui na UFB em Artes Visuais,
raciais. E é um termo já está pré-estabelecido, estabelecido, daltonismo racial, e eu encontrei esse termo através de pesquisas sobre daltonismo e tudo mais. E eu achei interessantíssimo, porque a partir disso eu comecei a associar essa ideia do daltonismo fisiológico para o racial através da ideia de miscigenação no Brasil, da falsa ideia que foi implementada do que foi, do que seria, enfim, de como aconteceu a miscigenação, que em muitos casos surgiu como um processo violento, né, de estupros, de outras violências mais, né, e uma ideia de embranquecimento também da população brasileira. Então, a partir disso, eu falo da cor que não vejo, né, como daltônico, sim, mas da cor que é evitada, que é marginalizada socialmente, que é a pele negra. A cor que é invisibilizada em diversos lugares, né, em catálogos de moda, em empresas, na televisão. Lógico que muita coisa já está acontecendo relacionada a isso, né, a presença negra, mas ao mesmo tempo, no dia a dia, eu enquanto professor de escola privada, eu já percebi, né, relações nesse sentido, não de hoje. Hoje eu sou super tranquilo relacionado a isso. Eu tenho um desdobramento em escola muito legal da minha presença, mas alguns anos atrás eu tive uma certa resistência relacionada à minha presença. Hoje eu já consegui, vamos dizer assim, entre aspas, né, porque é uma luta constante, afirmar e reafirmar minha presença. Isso sim, é bem legal. Mas ao mesmo tempo eu percebo a ideia de miscigenação também da minha família, né, minha mãe é branca, meu pai é preto, e lógico que esse processo de miscigenação da minha família é um processo diferente, né, um processo que tem uma ideia de afeto, mas ao mesmo tempo eu tento trazer também essa ideia para minha família, né, de ter crescido e fazer parte de uma família interracial e pensar minha presença também enquanto negro, né, nesse contexto todo. Então essa ideia de daltonismo racial, eu tento falar sobre, as próprias universidades da UFPB, né, não tem uma presença negra no curso de artes ali na UFPB, então isso já trouxe algumas inquietações aí, poxa, como é que é essa história, né, durante o mestrado e tudo mais. Então a daltonismo racial é falar sobre essa ideia de miscigenação ou de apagamento da presença negra por diversos fatores estruturais e históricos relacionados ao racismo. E muito racismo no meio das artes plásticas? Sim, tem, sempre teve, mas eu posso afirmar hoje que a presença negra, ela sempre existiu, né? Sempre existiu a presença negra, isso é importante a gente ressaltar. E hoje a presença negra está ocupando mais espaços, né, através da resistência. Então eu vejo a afro-brasilidade, a arte afro-brasileira como local de resistência. Eu enxergo isso, né? Eu sempre vi dessa forma, de reafirmação, mas ao mesmo tempo eu vejo hoje a afro-brasilidade, a arte afro-brasileira como lugar de afeto, de acolhida. Eu consigo ver isso hoje dessa forma, né? De muita resistência contra violências, contra apagamentos, contra o racismo, mas ao mesmo tempo um lugar de encontro. Eu vejo a afro-brasilidade como um lugar de encontros. O racismo existe, sempre existiu, e a luta é para que a gente consiga não ensinar a branquitude em si, mas através da nossa presença a gente mostrar ali, a gente sempre esteve aqui, né? E a gente sempre vai estar. Bom, mas Guto, a curadora Joana Dark Lima, ela conta no texto curatorial que você se fixar no Nordeste do Brasil foi um gesto de resistência, né? De retorno à casa de seus antepassados. Exatamente. Foi isso mesmo? Isso, exatamente, né? Minha mãe é alagoana e meu pai é pernambucano, olha que legal. Então eu tô voltando pra terra dele, né? E isso é muito simbólico também. Então eu sou natural de São Paulo, eu cheguei em João Pessoa, né, através da minha esposa, a gente se conheceu em São Paulo, a gente veio pra cá. Eu estou em João Pessoa, né? Meu pai viveu muito tempo aqui em João Pessoa, tem uma irmã aqui, tem tias que moram aqui também. É como se fosse voltar pro lugar, né, de onde surgiu a minha história, né? Através dos antepassados. Então eu vejo isso como uma resistência muito forte, até mesmo um contrafluxo, vamos dizer assim, né? Estar, de certa forma, fora do eixo, né? Sair de São Paulo, onde muita coisa acontece, chegar em João Pessoa e me reconhecer enquanto artista em João Pessoa foi algo muito importante para mim, né? Foi algo que me fortaleceu muito. Você se encontrou, ou melhor, se descobriu artista lá naquele ateliê coletivo da Arapuca, Arte Residência, foi lá? Não, foi antes de lá. Eu acredito que tenha sido nas residências anteriores do Sesc, por exemplo, que o Sesc aqui da Paraíba promoveu, como Sesc Confluências, onde eu não conhecia artistas daqui e acabei conhecendo artistas locais e a partir disso trabalhar, ter mais confiança e conhecer melhor a cena local, né, a cena artística aqui da
da Paraíba, aqui de uma pessoa. A Arapuca foi um outro desdobramento, né, onde eu tive a oportunidade de pensar um pouco o meu trabalho nesse local relacionado à terra, né, ao território mesmo. Né. Hoje eu não trabalho mais lá, eu tô trabalhando mais em ateliê e na pesquisa que eu faço com artistas de São Paulo, em questão em São Paulo, que é o vilanismo, né, onde são artistas negros, homens negros, que a gente fala sobre negritude, né, sobre artistas pretos falando sobre arte, fazendo arte. E isso, o vilanismo, nós somos em 12 artistas negros, né, inclusive a gente está com algumas ações agora artísticas. Uma no Museu Afro-Brasil, lá em São Paulo, no Ibirapuera, na exposição na Feira Preta, e outra exposição que está acontecendo agora no Centro Cultural ali, o Chico Science, em São Paulo, e também no Isso Misericórdia, onde a gente está ocupando um ateliê coletivo lá durante 6 meses e está maravilhoso, né? E eu estando em João Pessoa, lógico, eu já fui lá, né, no ateliê que é o Covil, né, que fica ali na Funarte. Isso, e a ideia é a gente desdobrar nossos trabalhos através das nossas relações, né, dos nossos encontros, e falar sobre negritude, sobre masculinidade preta também, que é fundamental, através da arte, e agregar isso aos outros que a gente chama de vilões, né, os outros vilões e vilãs também, né, tem os trabalhos também com as vilãs. Então são desdobramentos, né, de lugares para outros que agregaram a minha poética, mas ao mesmo tempo foram locais de passagens, vamos dizer assim, né, para o meu trabalho. Bom, mas eu estou me lembrando aqui que você é Augusto César Holanda Santos, não é isso? Isso, exatamente. Inclusive você chegou a expor com esse Holanda Santos, não foi? Holanda. Não, Holanda. Era Guto Holanda. Ah, tá. Guto Holanda, foi isso mesmo. Isso. E essa mudança de nome, a que se deve? Sim. Essa mudança, ela surgiu em 2020, ali mais ou menos, onde já tinha um certo nome, né, o Guto Holanda já era um nome artístico aqui conhecido e tal, e me deu uma inquietação, né, não desmerecendo meu sobrenome, nem a questão familiar, que não é nada disso, mas sobre a ideia do sobrenome de um processo também colonial, né, o Holanda, né, algo europeu ali no meu nome, e eu coloquei o Oca, que vem do bairro que eu nasci lá em São Paulo, que é o bairro da Moca, que é um bairro bastante conhecido, de colônia italiana e português e tal. E eu quis usar o nome do lugar onde eu nasci, mas o Moca já era um nome muito, muito forte ali, né? Já tem uma né, do bairro e tal. Eu falei, não, eu vou usar o Oca. Moca quer dizer construir casa, né? Tecer casa. Quando os portugueses estavam construindo casa ali no território indígena, os indígenas gritavam ali, Moca, né? Estão construindo casa. E diz a lenda, né? A história do bairro, do nome do bairro, que surgiu esse nome a partir disso. Aí eu me apropriei do Oca, né? Que é casa. Então, a partir disso, eu comecei a me ver também como casa, como um local de acolhido do meu próprio corpo, e ao mesmo tempo me apropriar de um nome nativo, né, um nome realmente daqui, né. Eu achei isso muito interessante. Houve uma certa resistência relacionada a isso, não só de mim, né, mas eu consegui incorporar essa ideia de um outro nome artístico à minha produção. Então essa troca de nome surgiu quase como um trabalho também. Não, mas é muito bom. Guto Oca é muito bom, é sonoro, então, é rápido, é assimilável, muito bom. E é daqui, né? Eu tive essa preocupação de mudar um nome, não desmerecendo família, adoro meu sobrenome, adoro tudo, mas é a ideia de incorporar ao meu trabalho essa, não só personificação, né, de um nome, mas uma essência onde eu me identifique também com o meu nome, né? Como se fosse um trabalho também, né? Como se fizesse parte do meu trabalho, e faz. Me diga uma coisa, no decorrer da exposição, você vai ter outras atividades como visita? Conta pra gente, como é que vai ser? Sim, teremos o educativo, né, com, no caso, a minha esposa, que é a Elis Patrícia, que ela é arte educadora e vai participar desse processo, né, e é interessante estar em família nesse processo, sabe? É uma coisa muito importante pra gente, e demonstrar isso também, né, para as outras pessoas, para outros artistas. O nosso processo aqui de ateliê de casa é um processo conjunto, então ela vai ter algumas ações que a gente está vendo data ainda, né, não tem uma data certa, mas em breve todo mundo vai ficar sabendo e tal. Vai ser uma ação educativa, vai receber um grupo de dança afro, e também a gente está tentando aí alguma ONG ou alguma escola para que a gente consiga fazer alguma atividade ali, e no caso é a Elis que vai fazer, né, minha esposa. E lógico que também vai ter uma presença minha em alguns momentos, né, a gente está organizando
trabalhando isso na galeria. Como eu dou aula semanalmente, então eu tenho que organizar, ajustar alguns horários também aqui em João Pessoa para conseguir ter mais tranquilidade para realizar algumas atividades na galeria. Mas a ideia é que tenha assim, né, que a gente tenha alguma roda de conversa e que não seja só no final da exposição, que seja durante. Durante é um processo legal, né? O durante é um processo onde as pessoas estão visitando ali e sempre muda uma perspectiva dentro da exposição, minha mesmo, né, minha sobre a exposição, através das experiências e os outros olhares. Então a ideia é que a gente faça roda de conversa com artistas locais, com escolas, enfim, mas também ter essa ação educativa, né? Essa ideia de pensar a temática da exposição, não só como temática em si, mas trazer alguma atividade prática também para quem participar. Você sofreu influências nos seus traços? Quais foram as influências que você sofreu para chegar a esse denominador? Sim, a influência que eu tive, Sandra, acho que a priori foi a influência do grafite mesmo, né? De alguns grafiteiros de São Paulo, como um grafiteiro chamado Nunca, que foi um grafite onde ele pinta figuras indígenas, assim, em situação de confronto, é bem interessante. E essas figuras da máscara são desenhos que eu faço não sei se desde criança, né? Eu não tenho tanta lembrança desses desenhos, mas da adolescência em diante eu tenho algumas lembranças, né? Até o momento que eu fazia essas máscaras de forma compulsória, em caderno e tudo mais. E então acho que essa primeira influência, sabe? Acho que existe a influência das máscaras africanas um pouco no meu trabalho, acho que a ideia é essa também, mas a primeira influência é da estética urbana mesmo, assim, né? Da rua e tal. E essa influência, né? De pensar em máscaras, eu acho que tem um pouquinho também da ideia de personagens da rua, né? Não são todos iguais, mas ao mesmo tempo são personagens ali que pode ser qualquer pessoa, né? Eu tento trazer isso um pouquinho também no meu trabalho, né? Qualquer pessoa possa se identificar com a figura ali. Então, se tem uma figura mais simples, mais direta, não tão complexa, para que as pessoas entendam logo de cara, né? Trazer um link através dessas máscaras, né? Acho que a ideia é mais ou menos essa. E essas máscaras também dizem respeito a toda a fisiologia hipócrita, né, da sociedade, diz respeito a essas máscaras, sim, não é? Que vai desaguar sim. No racismo, né, no ódio às etnias. Exatamente, às vezes são rostos cansados, né, às vezes do trabalho, de um ponto de ônibus, sabe, de uma fila. Eu tento trazer um pouquinho isso, sabe, nessa relação de personagens mesmo ali, reais, né, que estão no dia a dia e que precisam chegar em casa, né, precisam chegar no trabalho, precisam chegar à escola. Então acho que esses rostos, eles trazem também esse pouquinho dessa fisionomia, talvez simplificada pelo dia a dia, né, não uma neutralidade, mas uma simplificação que o dia a dia traz, na maioria das vezes. Em relação a emoções mesmo, né, da gente ter que resistir, da gente ter que engolir, né, da gente ter que passar por cima muitas vezes, dos nossos medos, né, das nossas dificuldades. Eu acho que esse roça é um pouco isso. E você já sofreu alguma crítica severa? A crítica severa eu já recebi algumas críticas relacionadas à estética desses desenhos, já recebi com certeza, que é algo que hoje eu vejo muito como construtivo, né, se incomodou, então acho que foi legal. Eu tento pensar um pouquinho nesse sentido, né, dentro desse campo político. Críticas também relacionadas à questão familiar, da família estar participando também, por exemplo, alguns trabalhos que eu faço com cabelo, meu filho mais novo participa dele, né, sim. Em fotografia, em foto performance, eu tento falar dessa ancestralidade viva, né, dessa coisa toda. E as principais críticas que eu acho que eu recebi foram relacionadas a isso mesmo, né, a presença familiar muitas vezes, de ouvir coisas de tipo a família participando não dá certo, pra artista se dar bem não pode casar ou ter filho, eu já ouvi coisas desse tipo. Falei, não, gente, pra mim é arte e vida, né, pra mim a arte é um desdobramento da minha vida, né, da minha casa, né, das minhas experiências, né, das minhas vivências. Então acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Então as principais críticas que eu recebi relacionadas ao trabalho também foi sobre isso, né? Mas sobre esse desenho das máscaras eu recebi críticas, sim, relacionadas à estética. Mas foram críticas que, ao meu ver, vieram de pessoas, ou críticos ou críticas que talvez não tivessem absorvido um pouquinho dessas ideias, né? E são muito válidas, né? Eu acho que a crítica, o trabalho está aí para isso. O nosso trabalho de arte, ele está aí para isso, né? Quando a gente coloca ele à mostra, a gente tem que entender e estar suscetível a vieses, né, sobre os olhares. E pra gente fechar, Guto, o que é cor pra você? O
Uau! Não, é uma pergunta maravilhosa. Perguntaram pra mim em sala de aula um dia desses, né? Mas a cor pra mim é matéria, é energia, a cor pra mim é sentimento, é sensação, né? Eu acho que a cor ela é emoção. A gente demonstra através das cores, muitas vezes como a gente sente. A cor é identidade também, né? A forma como a gente se vê. Então, para mim, a cor é tudo isso. A cor é uma matéria, ou matérias, né? E essas matérias se desdobram como energia mesmo. Então, eu vejo a cor como um elemento muito importante da nossa existência, né? O que seria da gente se não fosse a cor? O que seria da gente se fôssemos todos daltônicos? Então, a cor... Ou quem sabe, né? Eu enxergo normal e vocês não sei. Opa, vai polemizar, também, né? Vai polemizar. Exatamente, eu não sei, né? De repente a minha percepção é a certa e a de vocês é errado. Tô brincando, lógico, né? Pra mim toda percepção ela é válida. Mas só para um exemplo, para fixar nisso, né, eu vejo pessoas verdes muitas vezes, né, então algumas pessoas são verdes para mim, eu fico olhando assim, nossa, pessoa verde e tal, mas para mim isso já é natural, não me espanto mais. Então a cor é isso, a cor é matéria, sabe, tem muitas histórias de daltonismo, Felipe, quantas histórias interessantes, como por exemplo, eu tenho dificuldade às vezes com o semáforo, né, da minha esposa me ajudar do lado, assim, opa, aí já é uma situação complicada. Exatamente, mesmo sabendo a ordem ali das cores no semáforo, mesmo assim às vezes me confundo um pouquinho, mas enfim, são histórias de daltônico que dá pra escrever livro aí, quem sabe? Quem sabe, por que não? Mas a cor, exatamente, então a cor pra mim ela se comporta como matéria, né? Se é orgânica ou não, se ela é só física, não sei, mas é matéria, né? Ela afeta a gente muitas vezes é guiado pela cor, né? Pode ser matéria sagrada? Pode ser matéria sagrada e muitas vezes matéria que a gente não consegue ver, né? Existem cores também que a gente consegue perceber. Pois é. Que a gente sente de alguma forma. Então pode ser ligado ao sagrado com certeza. Eu acho que vai chegar um dia que a gente vai conseguir ver alguma cor nova, alguma coisa nesse sentido. Às vezes eu tenho essa ideia, dessa perspectiva de às vezes encontrar um novo através da cor, né? Tem cores que nós humanos não conseguimos ver, né? Exatamente. Então isso deve ser maravilhoso. Imagina como seria isso, né? Guto Oca, adorei o papo. Eu também. Adorei sua obra, maravilhosa, obrigado. Uma obra rica tanto na estética como nos conceitos, nos valores, nas defesas de causas. Isso. Muito sucesso para você e a gente se vê. Com certeza, obrigado pelo carinho, pela atenção e pela conversa, né? Não foi muito isso, foi uma conversa, isso é muito legal. Beijo, cheiro Guto. Grande, beijo, cheiro grande, obrigado. Pronto, foi ótimo. E valeu. Valeu, Guto. Tudo de bom pra você. Obrigado, querida. Beijo. Você também, viu? Um cheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, se inscrevam no canal, mandem sugestões, compartilhem, ativem o sininho das notificações para serem avisados quando sair uma nova conversa. Obrigado a todos. Na próxima semana tem mais. Espero vocês. Até!